Boa noite, pessoal. Bem-vindo à aula 10 de língua inglesa. Aqui é o professor Bruno, caso alguém não conheça ainda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre pronomes possessivos e adjetivos possessivos da língua inglesa, tá? Só para retomar um pouquinho que nós vimos nas últimas aulas. Na última aula nós falamos sobre o tempo verbal futuro da língua inglesa, e ali nós terminamos todas essas questões dos aspectos verbais da língua inglesa, tá? Contendo simple past, simple present, present continuous, past continuous e o futuro, né? Que englobam vários elementos, como going to, o present continuous também pode expressar uma ideia de futuro, e também a forma, o modal will, ok? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, que a gente tem bastante questão para resolver. Então, vamos começar falando sobre os possessive adjectives, ou seja, os adjetivos possessivos. Do que se trata essas questões, né? Vamos ver um pouco da diferença entre um elemento e outro. Então, os possessive adjectives, ou adjetivos possessivos, eles são palavras que indicam posse ou propriedade, né? E eles também têm a função de acompanhar e ou modificar um substantivo, tá? Como sempre, eu trago um meme de início, e nesse daqui nós já podemos ver a estrutura do possessive adjective. Do filme O Senhor dos Anéis, acho que a maioria de vocês já conhecem, né? E tá falando my precious, ou seja, meu precioso, né? Então, o que nós temos aqui? O primeiro elemento dessa expressão, nós temos um adjetivo possessivo, né? Que é o my, que ele tá falando de uma posse, uma propriedade, né? Desse precioso, precious, né? Então, esse segundo elemento aqui, elencado como um substantivo, vai estar sendo possuído, né, por alguém. No caso, é dessa pessoa. Ele está falando meu precioso, né, my precious. Então, essa é a função básica dos adjetivos possessivos. É algo bem simples que nós também temos na língua inglesa, né? Minha toalha, minha coberta, meu espelho, meu carro, minha vida. Então, tudo aquilo que pertence a nós ou alguma outra pessoa, né? Depende de qual vai ser a pessoa da qual nós estamos falando. Então, uns exemplos. Our class starts at 7:15 p.m. Ou seja, a nossa aula começa às 7h15, tá? Às 19h15, mais especificamente. Então, o que nós vamos ter aqui? O nosso adjetivo possessivo marcando a primeira pessoa do plural, né? Então, lá quando nós temos no pronome pessoal we, aqui nós vamos ter no adjetivo possessivo our, nossa aula, né? Our class. Logo após, nós vamos ter o nosso substantivo, que nesse caso é a palavra class. Outro exemplo. What time is it? His students have arrived yet. Ou seja, que horas são? Os alunos dele ainda não chegaram, né? Então aqui nós temos agora falando da primeira pessoa do singular, ele, né? Os estudantes dele, os alunos dele ainda não haviam chegado, ainda não chegaram, né? Então nós vamos utilizar esse posse de his com o substantivo students. His students, os alunos dele, né? Os alunos de algum professor, provavelmente. Outro exemplo. What's her name? My friend wants to know it. Ou seja, qual o nome dela? O meu amigo quer saber qual é, né? Quer saber disso. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o adjetivo possessivo her, marcando também a primeira pessoa do singular, né? Nesse caso, dela, o nome dela, marcando o feminino dessa primeira pessoa do singular. E daí, logo após, nós vamos ter my friend, ou seja, falando da posse em primeira pessoa do singular, o meu amigo, né? Ou a minha amiga. Nós vamos saber por um contexto, né? Então, vai seguir na mesma ordem, como nós vimos. Primeiro o adjetivo possessivo e logo após um substantivo. Aqui também, my friend. Adjetivo possessivo e logo após o substantivo friend. Um outro exemplo.
Is this their car? It looks really nice. Ou seja, este é o carro deles? Ele parece muito legal, ele aparenta ser muito bonito, né? Nesse sentido, nice não necessariamente algo legal, mas no sentido de uma aparência agradável, né? Ele tem uma aparência agradável. Por isso a gente fala it looks really, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, agora com a terceira pessoa do plural, né? O possessivo deles, o adjetivo possessivo, e logo após o nosso substantivo car, ou seja, their car, o carro deles. Em outro exemplo, does he know what is your favorite movie? Ou seja, ele sabe qual é o seu filme favorito, né? Então aqui nós vamos ter a marcação your, que pode ser tanto para segunda pessoa do singular você, né? You, quanto para a segunda pessoa do plural vocês, né? You também. Aí vai depender do contexto. Então essa forma do adjetivo possessivo vai se marcar como your para os dois casos, tanto para o seu quanto para os seus, né? Então aqui nós vamos ter o adjetivo possessivo your e logo após a nossa expressão nominal favorite movie, né? Filme favorito. E agora vamos falar um pouco sobre os pronomes possessivos, né? Vamos fazer uma comparação com os adjetivos possessivos da língua inglesa, tá? Então, os pronomes possessivos da língua inglesa são palavras que também indicam posse ou propriedade, né? Só que esses têm a função de substituir um substantivo ou uma frase nominal, né? Aí eu trouxe um memezinho aqui que também espero que seja um pouco didático, né? Does this is my car mean car is mine? Ou seja, este é meu carro, significa esse carro é meu? Então, o que nós temos aqui na primeira expressão? Nós temos o uso do adjetivo possessivo, my, né? E logo após um substantivo, car. E na segunda expressão nós temos this car is mine, ou seja, nós temos aqui um pronome possessivo. Notem que após ele nós não vamos colocar nenhum substantivo ou uma frase nominal como nós vimos, né? Na verdade, ele tá servindo para substituir uma expressão, né? This car is mine significa que o mine está substituindo my car. É como se a gente perguntasse, this car is my car? Só que soa muito redundante, né? É a mesma coisa falar, esse carro é meu carro? Em português nós não falaríamos assim usualmente, né? Nós perguntaríamos, este carro é meu? Né? Não falaríamos, este carro é meu carro? Para não soar redundante. Então, é exatamente essa a forma de uso dos pronomes possessivos, né? Ela vai estar sendo utilizada para substituir algum elemento, tá? Nesse carro, mine está substituindo my car. E ele vai atuar sozinho ali. Vai estar o pronome possessivo sozinho, substituindo um elemento que vai estar contemplado por um adjetivo possessivo e por um substantivo, que no caso é o my car. Então vamos ver uns exemplos. Are you wearing my shirt? No, I'm wearing mine. Ou seja, alguém pergunta, você está vestindo a minha camisa? E outra pessoa responde, não, eu estou usando a minha, né? I'm wearing mine. O que esse mine está substituindo? A expressão nominal my shirt, né? Mas para a gente não repetir e falar no, I'm wearing my shirt, né? É até algo mais longo. Nas línguas a gente tem a tendência a economizar, né? A gente tem uma tendência econômica linguística, né? E também não para soar redundante. Então por isso nós colocamos aqui o pronome possessivo mine. Não, eu estou utilizando o meu, né? A minha, neste caso, que significa my shirt, minha camisa. Outro exemplo. Whose bags are these? Ou seja, de quem são essas bolsas? E a outra pessoa responde, they are theirs. Ou seja, elas são deles, né? Para eu não colocar they are their bags, elas são as bolsas deles, né? A gente só fala elas são deles,
para não precisar estar retomando todo aquele termo de novo, né? Whose é o pronome de quem, né? Que a gente vai falar quando a gente estiver perguntando sobre a posse de algo que a gente não sabe a quem pertence algo, tá? E aqui o they vai estar substituindo bags e o theirs a their bags, ok? Outro exemplo, this is my life, not yours. Ou seja, esta é a minha vida, não a sua. Então, note, quando eu estou falando minha vida, my life, eu tenho dois elementos nessa expressão nominal. Vou ter um adjetivo possessivo e, por conseguinte, né, estamos vendo adjetivo possessivo, logo nós sabemos que vai estar precedido por um substantivo, né, nesse caso, vida. E depois nós temos o seguinte nessa oração, not yours, ou seja, essa é a minha vida, não a sua. Então aqui nós temos apenas o nosso pronome possessivo yours, para não estar substituindo por your life, né? Para não ficar algo redundante e nem tão grande assim. Um outro exemplo, I didn't have a stove, so my friend gave me hers. Ou seja, eu não tinha um fogão, então a minha amiga me deu o dela, né? O dela o quê? O fogão dela, her stove. Só que para a gente não substituir tudo aquilo, para a gente não falar tudo aquilo novamente, nós substituímos apenas por um pronome possessivo que vai estar englobando essa expressão, né? Então, eu falo, so my friend gave me hers. Então, a minha amiga me deu o dela, o fogão dela, que está contemplado apenas por esse pronome. Outro exemplo, is this watch hers or his? Ou seja, esse relógio é dela ou dele? Então, aqui, nós vamos ter os nossos pronomes possessivos hers and his. Notem que o his vai ser o mesmo adjetivo possessivo e o mesmo pronome possessivo. Ele é escrito e pronunciado da mesma forma. Só que, é claro, vocês vão saber qual vai ser qual através de um contexto específico, né? Como aqui nós não temos um substantivo ou uma expressão nominal após o his, nós intuímos, né, que aqui está se tratando de um pronome possessivo e não de um adjetivo possessivo, ok? Qualquer dúvida, deixem no chat, por favor. Então, aqui uma tabelinha, só para vocês terem uma noção sobre quais são os adjetivos possessivos e quais são os pronomes possessivos. Então, para my alguma coisa, esses pontinhos se referem a um substantivo ou alguma expressão nominal que pode ser inserida aqui, né, nas reticências. Então, para my, nós vamos ter um pronome possessivo, mine. Ou seja, my car, eu posso falar this car is mine. O meu carro, eu posso falar esse carro é meu. Ok? Your, nós vamos ter yours. His, nós vamos ter também a mesma forma, his. Her, vamos acrescentar um S, hers. It, vai ficar a mesma coisa, it. Our, vamos acrescentar um S também, ours. Your, a mesma coisa que aqui no singular, vai ficar yours. Diferença apenas no contexto, para saber se é singular ou plural. E their vai virar theirs, ok? Então, prestem só atenção nesses detalhes, tá? Existem adjetivos possessivos e pronomes possessivos que são pronunciados e escritos da mesma forma, mas há diferença entre eles. Outro detalhe, os adjetivos possessivos sempre serão sucedidos por um substantivo ou uma expressão nominal. O que é uma expressão nominal, professor? Um elemento que vai estar atuando ali com um substantivo, mas que pode ter um pronome antecedendo ele, né? Pode ter um advérbio antecedendo ele. Então, são estruturas com mais de uma palavra que nós vamos poder colocar após o adjetivo possessivo, ok? E o pronome possessivo, nós vamos ter apenas essa estrutura substituindo um elemento anterior, para não causar redundância e também para não gerar um alongamento de expressão, porque as línguas têm uma tendência a serem mais sucintas, a serem mais econômicas,
ok? Então, é a mesma coisa que nós temos aqui em português. Nós podemos falar, ele é meu amigo, mas nós também podemos falar, esse amigo é meu, né? Nós podemos falar, esse é meu carro, mas eu também posso falar, esse carro é meu. Então, nós temos também essas duas formas divergentes de expressar alguns elementos, e nós podemos utilizá-las da mesma forma como na língua inglesa, ok? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu primeiro quero que vocês dêem uma olhadinha no enunciado, como eu sempre digo. Nessa dica, olhem o enunciado primeiro para pegar alguns elementos prévios, já para ajudar nas inferências de vocês ao longo do texto. E após isso, leiam o texto e tentem responder essa questão. Nós já vamos responder, eu vou dar um minutinho, 2 minutinhos para vocês lerem essa questão. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa questão 4 do Enem de 2018. Então, vamos começar pelo enunciado, né? A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela... Então, que em primeiro lugar nós já conseguimos ver aqui, né? Já está falando de identidade cultural e identidade linguística, né? Está falando questão de nacionalidade e que isso está interferindo, desculpa, nessas obras da poetisa Kamala Das, né? Que ela não está escrevendo na sua língua materna, mas sim na língua inglesa. Então, isso nós já podemos inferir algumas mudanças, né? Algumas questões sociais de preconceito, de que pessoas de outra nacionalidade não podem se expressar em uma língua que não seja a materna, né? Então, todos esses elementos já poderiam ser intuídos a partir da leitura desse enunciado. Agora vamos dar uma olhada no que o texto traz de verdade, né? Além das intuições. Então, começamos. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Ou seja, não escreva em inglês, eles disseram, né? Inglês não é sua língua materna. Então, aqui nesse primeiro momento, nós já estamos vendo aquilo que poderia ser intuído lá pela leitura do enunciado, né? Uma questão de embate cultural e embate linguístico, né? De pessoas dizendo que para ela não escrever em inglês, porque inglês não é sua língua materna, ok? Continuando. The language I speak becomes mine. It distortions its queerness. Ou seja, a língua que eu falo, né, se torna minha. As distorções delas, as esquisitices delas. E prosseguindo, ela fala, all mine, mine alone. It's half English, half Indian. Funny, perhaps, but it's honest. Ou seja, né, ela fala, ela é toda minha, só minha. E ela é metade inglês e metade indiana. Pode até ser engraçada, né? Talvez seja engraçada, mas ela é honesta. Então, o que ela está fazendo aqui nesse momento? Ela está trazendo as particularidades, né? As subjetividades presentes na sua escrita na língua inglesa. E com essa mistura da sua língua indiana, né? Ela traz esses aspectos que contemplam essa língua única que ela tem,
que é uma mistura entre as duas, né? Assim como todos os falantes de uma língua estrangeira misturam com suas línguas maternas. Isso é uma questão que dá uma identidade à pessoa, né? Essa identidade é algo muito importante enquanto falante de uma língua estrangeira. E é isso que ela está expressando aqui, né? Que mesmo que sou estranho, mesmo que seja algo que as pessoas achem graça, aquilo compõe a identidade linguística dela. Continuando, it's as human as I am human. It voices my joys, my longings and my hopes. Ou seja, ela é tão humana quanto um humano, a língua na qual ela fala, essa identidade, essa mistura linguística na qual é composta por ela, né? E essa língua, ela expressa as alegrias, né? Expressa os desejos dela, as esperanças dela e os receios também. Um caráter forte para a identidade dessa poetisa, a Kamala Das. E é isso que ela está trazendo nesse seu texto, né? Então, o que nós podemos observar aqui enquanto fatores linguísticos, né, e gramaticais principalmente? A utilização dos adjetivos possessivos e também dos pronomes possessivos. Aqui nós temos your tongue, your mother tongue, na cor que ficar mais visível. Your mother tongue, ou seja, sua língua materna. Depois nós temos aqui mine, ou seja, becomes mine. Ela fala the language I speak becomes mine. O que se torna dela? Né? Ela poderia falar becomes my language, mas ela não quis repetir aquela expressão para não se tornar algo redundante, né? Ela quis variar nessa composição da escrita, né? Então, por isso ela utiliza o mine. Depois ela fala its distortions, ou seja, as distorções dela. Dela quem? Da língua. Depois ela fala its queerness, ou seja, as esquisitices dela. Dela quem? Dessa língua que ela fala, né? E continuando, all mine, tudo dela. Todas essas composições, né, de esquisitices, de distorções são dela. Mine alone, só dela, né? E depois nós vamos ter aqui my joys, minhas alegrias, my longings, meus anseios, né, algo que ela está ansiando. E por fim, my hopes, minhas esperanças. Então aqui é um texto que utiliza bastante a questão da posse, né? Por vezes ela está falando de algo que pertence à sua identidade. Quando nós expressamos aspectos de identidade, nós utilizamos bastante adjetivos possessivos e pronomes possessivos, pois marca algo que é nosso, que é pessoal, né? Que nós possuímos. Então, com isso, agora nós vamos para as alternativas. Então, retomando o enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Apesar de essa não ser sua primeira língua, nesses versos dela, letra A, usa a língua inglesa com efeito humorístico. Não, o foco aqui não é nenhum efeito humorístico, né? É algo bem sério e é algo que retrata uma opressão, de certa forma, né? Essa opressão linguística que ela sofreu por não aceitarem o modo como ela fala. Então, aqui não temos um efeito humorístico, né? Mas sim uma crítica. Letra B. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Em nenhum momento ela recorre à voz de ninguém, né? Ela só expressa as suas vontades, as suas posses, a sua identidade. Então, aqui nós temos um texto bem pessoal, né? Bem íntimo e subjetivo. Então, descartamos logo a letra B. A letra C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela não fala sobre o uso distorcido, ela não adverte sobre isso, né? Ela fala que existem misturas entre a língua inglesa e o indiano na sua língua formada até agora, né? E essa língua conjunta que coopera entre a língua inglesa e a indiana. Mas ela não adverte sobre o uso distorcido, né?
Ela fala que essa mistura entre os dois pode ter momentos que apresenta distorções, mas não a língua inglesa. Letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística. Perfeito. Então, o que ela faz durante todo esse texto? Ela está demonstrando como a sua identidade linguística foi feita através de opressões, através dela reconhecendo certas esquisitices, como ela mesma fala sobre essa mistura linguística, e como isso expressa as vontades, os anseios e as esperanças dela, né? Então, é exatamente o que nós temos aqui. Ela demonstra uma consciência da identidade linguística da poetisa Kamala Dash, ok? E letra E, só para nós vermos o que vai estar falando, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então, em nenhum momento ela se sente incompreendida por ela mesma, né? Ela entende que aquela é a forma única e aquilo que traz uma identidade a ela. Ela, em certos momentos, expressa a incompreensão advinda não dela, mas da sociedade, né? E alguém fala para ela não escrever na língua inglesa, mas sim na sua língua materna. Então, nós descartamos a letra E também e ficamos com a letra D. Então, vamos para o nossa próxima questão, a questão 95 do Enem de 2016. E vou dar mais 2 minutinhos para vocês darem uma lida e já vamos debater um pouco sobre ela também. Então, gente, vamos dar uma olhadinha na nossa questão, iniciando pelo enunciado. Essa campanha pretende contribuir para diminuir a desigualdade social, uma vez que, então, fator bem importante, nós sabemos que está se tratando de uma campanha, né? E como nós vimos lá na nossa segunda aula, né, sobre gêneros textuais, campanhas vão estar trazendo uma ideia de compra, né, de chamar a atenção do leitor. Ela quer pedir algo ao leitor, né? Ela quer contribuir para algo, mas necessita da ajuda da sociedade, né? Por isso nós chamamos de uma campanha, ok? E nós também já sabemos ali pelo enunciado que ela pretende contribuir para a desigualdade social, ok? Então nós já temos aqui um elemento que já nos está direcionando a alguma coisa, né? Está nos direcionando a uma ideia de chamar a atenção e de que precisa da ajuda desses leitores. Então, vamos iniciar o nosso texto. Getting every child to school. Ok? Ou seja, levando todas as crianças à escola. Esse é o nosso título. Então, a partir daqui, nós já vamos começar fazendo ligações, né? Diminuir a desigualdade social, uma campanha, levar todas as crianças à escola. O que será que esse texto está falando? Evasão escolar? Crianças que não têm acesso à escola? Já começamos a fazer algumas inferências a partir desses dois elementos. Vamos ver então. Right now, 67 million children are missing out on their rights to an education. They can't go to school because they have to work to survive, because they are girls, or even because there are no schools where they live. Ou seja, o que nós temos na nossa primeira oração? Até agora, né, 67 milhões de crianças estão perdendo o direito delas, né, their right,
à educação. Ou seja, 67 milhões de crianças não têm direito à educação nesse momento, tá? E continuando. They can't go to school because they have to work to survive. Ou seja, elas não podem ir à escola. Por quais motivos? Porque elas têm que trabalhar para sobreviver. Continuando, because they are girls, ou seja, porque são meninas, ou seja, uma questão do machismo estrutural, né? Or even because there are no schools where they live, ou seja, porque também não há escolas onde essas crianças vivem. Então, nesse momento, o texto está trazendo vários motivos pelo quais determinadas crianças, determinados grupos de crianças não têm acesso à escola, né? Continuando o nosso texto. Where will these children be when they grow up without the chance to learn? Ou seja, onde estarão essas crianças quando elas crescerem sem a chance de aprender, sem a chance de estudar? Onde elas chegarão? Onde elas vão estar daqui a algum tempo sem essa oportunidade? Né? 67 milhões de crianças não têm essa oportunidade. O que será delas daqui a algum tempo? Né? Então, esses são os questionamentos até o momento atual do texto. Prosseguindo. We're working to make sure every child goes to school. We're helping build schools, train teachers, advocating girls' education, and reaching children who have to work or caught up in emergencies with learning. Ou seja, né? Então, essas pessoas que estão participando dessa campanha, que criaram essa campanha, elas estão trabalhando, né, para garantir que toda criança vá à escola, né? Então, essa campanha, esses integrantes dessa campanha estão ajudando a construir escolas, né, a treinar professores, a lutar pelo direito à educação das meninas e também na tentativa de alcançar todas as crianças, né, que têm que trabalhar ou que estão presas em emergências de ensino, ou seja, que não tem tem problemas na escola, que estão presas em alguma matéria, que não conseguem dar continuidade a algo devido a certas emergências, ok? Então, até agora, nós temos várias questões explicando qual o motivo dessa campanha, né, dando uma breve introdução lá no início, e agora já indo mais para o foco específico dessa campanha. Continuando. You can help uphold every child's right to an education. Make a donation today to not only give children the chance to go to school, but also save their lives and protect their childhoods. Ou seja, né? Então você pode ajudar a apoiar o direito das crianças a ter a educação, né? Essa campanha está mostrando ao leitor que ele tem a oportunidade de ajudar, né? E logo após ele faz um pedido: Make a donation today to not only give children the chance to go to school, but also save their lives and protect their childhood. Ou seja, faça uma doação não apenas para garantir, para dar às crianças a chance de ir à escola, né? Mas também para salvar a vida delas e proteger as suas infâncias, né? As infâncias dessas crianças. Então, vamos agora destacar nossos aspectos gramaticais disso na aula de hoje. Então, nós temos aqui their right, o direito delas, ok? Logo após, nós temos their lives and their childhood. Ou seja, as vidas delas e as infâncias delas, né? Dessas crianças. Ok? Então, essa é a substituição aqui, junto com o adjetivo possessivo e um substantivo que está sucedendo esse adjetivo possessivo. Está marcando a posse de algo que é dessas crianças, suas vidas e suas infâncias. Ok? Então, agora vamos para as alternativas. Essa campanha pretende contribuir para diminuir a desigualdade social, uma vez que
Letra A. Denuncia o trabalho de menores. Em certo momento, né, ele fala que várias crianças estão trabalhando para sobreviver, mas o foco principal não é a denúncia ao trabalho de menores, né? É algo maior que isso, vai além das crianças que estão apenas em trabalho sendo menores de idade. Né? Essa campanha engloba aspectos além dessas noções de trabalho de menores. Então, por isso, como eu sempre falo para vocês, aqui é algo muito específico. Então, nós nunca vamos focar nessa alternativa. Nosso foco principal na língua inglesa no Enem é questões mais generalizadas, que englobem todo o texto. Normalmente vai ser essa a nossa alternativa correta. Claro que existem exceções, mas geralmente vão ser essas as alternativas corretas. Ok? Letra B. Aponta motivos para evasão escolar. Sim, em certo momento o texto aponta os motivos para a evasão escolar. Né? A criança tem que trabalhar, outros momentos meninas não são permitidas, né? Então, assim, ele mostra certos motivos para evasão escolar, mas também não é o nosso foco principal aqui. Ele dá um ou outro motivo para essa evasão escolar, mas o problema geral não é esse, né? Algo além disso. Letra C, divulga o número de crianças fora da escola. Sim, ele mostra o número de crianças que não têm acesso à educação, mas como nós sabemos, uma campanha, ela pede algo do público, ela pede algo do leitor, além de informar alguma coisa, né? Então, além de divulgar esse número da criança, o objetivo principal não é esse. Ela está pedindo algo aos leitores, né, às pessoas que estão vendo essa campanha. Então, nós descartamos essa alternativa também. Letra C, defende a reforma de políticas educacionais. Então, ele não fala, eles falam que eles estão lutando para certas construções, para certas melhoras, né, nesse sentido educacional. Como fala, construindo escolas, treinando professores, garantindo a educação de todos, né? Mas ele não está aqui falando em si, num aspecto geral do texto, em defender as reformas políticas educacionais. Ele quer pedir algo ao público, né? Ele está pedindo outra coisa ao público, que esse sim é o objetivo e a pretensão dessa campanha. E letras E, pede ajuda para garantir às crianças o direito à educação. E é exatamente o que esse texto nos traz, né? As pessoas que estão organizando essa campanha, elas estão pedindo ajuda para as pessoas, né? Para fazer doações, não apenas para garantir que as crianças vão à escola, né? Mas também para salvar a vida delas e as infâncias. Então, é exatamente isso o pretexto geral dessa campanha. É pedir ajuda para garantir às crianças o direito à educação e, consequentemente, o direito a uma vida digna e uma infância digna. Então, nossa alternativa certa é a letra E. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, por favor. E vamos para a nossa última questão de hoje, que é a questão 95 do Enem de 2013. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma olhada e já resolvemos também.
Então, vamos para a nossa questão 95 do Enem de 2013. Começando pelo enunciado. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe... Então, aqui nós sabemos que esse texto está informando sobre uma pessoa famosa, nesse caso, Steve Jobs, tá? Então, a partir desse momento, o que nós poderíamos fazer, né? Ler o nome Steve Jobs e puxar informações de conhecimentos enciclopédicos, conhecimentos linguísticos, tudo que se refere à figura do Steve Jobs, para nós já irmos para esse texto com um mapa um mapa contextual mais amplo, né? Para nós sabermos mais ou menos o que esse texto pode estar se tratando. Então, o título do nosso texto: Steve Jobs, A Life Remembered 1966-2011. Ou seja, Steve Jobs, Uma Vida Lembrada. Aí aparece a data de nascimento, 1955, até a data de falecimento do Steve Jobs, 2011, né? Então, vamos começar o nosso texto. CEO, tech guru, artist, there are few corporate figures as famous as well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Ou seja, já começa caracterizando o Steve Jobs. Começa com CEO, ou seja, presidente de alguma empresa, ou diretor-geral de alguma empresa, CEO. Depois, tech guru, guru tecnológico, né? Artist, artista. There are few corporate figures as famous and well regarded as former Apple CEO Steve Jobs. Ou seja, existem poucas figuras corporativas tão famosas e bem consideradas como o ex-CEO da Apple, Steve Jobs, né? Então já já eleva o Steve Jobs a um patamar de poucas pessoas, né? Existem poucas pessoas com tantas qualidades quanto o Steve Jobs, né? Então já vemos uma certa idolatria a essa figura presente no texto, né? Continuando. His list of achievements is staggering, and his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole cannot be downplayed. Ou seja, a lista de conquistas do Steve Jobs is staggering, é impressionante, né? E a contribuição dele à tecnologia moderna, à mídia digital e até mesmo ao mundo como um todo não pode ser minimizada, né? Então, o que o autor desse texto está fazendo aqui? Ele está colocando todas as conquistas de Steve Jobs e colocando num patamar, mostrando que elas não podem ser facilmente alcançadas, que são poucas pessoas que conseguem chegar nesse nível, né, de contribuir para tantas áreas e com tanto sucesso, né? Ele escreve como uma forma impressionante a maneira pelas quais essas conquistas foram feitas por Steve Jobs, ok? E que elas não podem ser minimizadas. Continuando. With his passing on October 5, 2011, ReaderDigest.ca looks back at some of his greatest achievements and pays our respects to a digital pioneer who helped pave the way of generation of technology and possibilities few could have imagined. Então, o que ele está nos trazendo aqui nesse momento? Né? Ele começa falando, with his passing on October 5, 2011, ou seja, com sua morte em 5 de outubro de 2011, ReaderJesus.ca, né, que é esse site que contribui também, assim como Steve Jobs, para o mundo digital, ele olha para trás a algumas conquistas, a grandes conquistas do Steve Jobs. E eles também fazem o quê? Eles prestam respeito a esse pioneiro digital, que é o Steve Jobs. E eles expressam esse pioneiro digital que ajudou a pavimentar o caminho para uma geração de tecnologia, né? Além dessa geração de tecnologia, possibilidades que poucas pessoas poderiam ter imaginado, né? That few could have imagined. Ou seja,
Então, ele continua aqui trazendo toda esse evento pioneiro advindo pelas conquistas do Steve Jobs, né? Então, vamos ver agora as questões gramaticais presentes aqui. Começamos por his list of achievements, ou seja, as suas sua lista de conquistas, tá? Depois, his contribution, a contribuição dele, no caso do Steve Jobs. Logo após, his passing, ou seja, sua morte, né? Seu falecimento. Depois, his greatest achievements, suas grandes conquistas. E por fim, our respects, né? Nossos respeitos, nossas condolências a essa pessoa, tá? Aqui nós temos majoritariamente o uso dos adjetivos possessivos. Ficam bem presentes para marcar a posse ou a propriedade de algo. Nesse caso, na maioria das vezes, falando das conquistas do Steve Jobs, das suas contribuições, de tudo aquilo que pertence a ele, né? No qual ele foi o pioneiro. Então, para esses elementos que falam de conquista de pessoas, de coisas que foram construídas ao longo da vida, nós vamos utilizar muito os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. E é isso que está claramente expresso aqui nesse texto. Ok? Então, vamos para nossas alternativas. Não. Vamos começar pelo enunciado. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação ao Steve Jobs, esse texto propõe, letra A, expor as maiores conquistas de sua empresa, né? Esse texto ele faz algo além disso. Esse texto expõe conquistas que vão além da empresa da Apple, né? Ele está falando aqui de contribuições para a vida tecnológica, que extrapola a questão de uma empresa, né? Vai para uma vida social, para uma vida digital, para essa nova quesito da globalização. Então, esse texto não expõe apenas as maiores conquistas da sua empresa, mas sim do Steve Jobs como um pensador, como um criador, como um pioneiro em si, além da Apple, ok? Então, descartamos a letra A. Letra B. Descrever suas criações na área da tecnologia. É que ele não apenas descreve, ele idolatra, ele coloca num nível elevado, ele fala de todas essas contribuições para a sociedade, para a nova geração tecnológica, né? Ele extrapola essa área de apenas descrever as criações dele, né? Ele vai para um âmbito mais de contemplar as criações de Steve Jobs, né? Não é apenas uma mera descrição, ele idolatra as criações e coloca num patamar elevado de quais poucas pessoas conseguiram chegar, né? E que poucas pessoas também poderiam ter imaginado, né? Foi ele que pavimentou, segundo o criador desse texto, a geração da tecnologia e as possibilidades tecnológicas, né? Então não é apenas descrever, ele está mostrando várias características que contribuem para uma sociedade globalizada, que contribuem para essa sociedade mais tecnológica que nós temos nos dias de hoje. Então, por isso, nós descartamos a letra B. Letra C. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. É exatamente essa questão, é exatamente esse o aspecto. Nesse texto, não está falando apenas das contribuições da Apple ou do Steve Jobs na Apple, né? Ela fala para um mundo digital, para o mundo contemporâneo no qual nós estamos vivendo. Vai além de mexer no iPhone, vai além do MacBook, vai além dessas questões, né? Vai para uma questão de uma contribuição de uma rede mundial de tecnologias, né? E essa contribuição do Steve Jobs é presente e enaltecida nesse texto, ok? Então vamos só ver a letra D e E para sabermos se é a letra C mesmo. Letra D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Não, ele não lamenta a ausência na criação. Até pelo contrário, ele fala de todas as coisas maravilhosas que o Steve Jobs fez, né? Ele coloca o Steve Jobs no topo, no auge, no ápice da criação tecnológica e das possibilidades criadas para essa geração tecnológica,
né? Então, ele não lamenta nada, ele só idolatra mesmo todo o potencial e todas as criações advindas pela mente do Steve Jobs. E letra E, discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Ele discute, em certos aspectos, esse impacto, né, na geração tecnológica do momento e como isso influi, mas as informações obtidas nesse texto, né, que são divulgadas por esse site, não são apenas para discutir o impacto. Ela serve para enaltecer, para divulgar e colocar no patamar mais elevado ainda as contribuições do Steve Jobs para o mundo digital, né? Esse impacto é algo que vai direto à vida das pessoas e que está diretamente ligado a como elas usam a tecnologia no mundo atual, né? Elas não vão apenas para esse trabalho para geração digital, e sim para um mundo, né? Desde a época do qual o Steve Jobs esteve vivo até a nossa época atual. Toda essa linha do tempo de contribuições está sendo exposta e está sendo idolatrada e enaltecida nesse texto. Então, esse é o nosso aspecto principal, que nos deixa com a letra C. Poderia até haver uma dúvida entre C e E, mas nós sempre vamos focar para algo mais geral nos textos, como eu falei. Normalmente vão ser os aspectos mais gerais que vão estar imbuídos de uma certa assertividade das alternativas, tá? Então, por isso que nós ficamos com a letra C. E o que mais está sendo expresso aqui é o enaltecimento das contribuições do Steve Jobs para o mundo digital, né? E ele está sendo expresso através do site readerdigest.ca. Ok? Então, faltam uns minutinhos ainda. Vamos só retomar o que nós vimos na aula de hoje, a diferença entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Então, lembrando aqui, adjetivos possessivos vão ser sempre sucedidos por um substantivo ou uma expressão nominal, seja mais de uma palavra, ok? Então, nós vamos ter my alguma coisa, your alguma coisa, his car, my book, your fan, their house, tá? Tudo que pertence a algo ou alguma pessoa, ok? Então, nós vamos ter dois elementos no mínimo. Sobre os pronomes possessivos, né? Nós sabemos que eles têm a função de substituir um substantivo ou uma frase nominal, tá? Então, eles vão estar substituindo aquilo que vai estar expresso pelos adjetivos possessivos, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui do meme, this is my car significa this car is mine, né? O mine vai estar substituindo o my car. Só para a gente não precisar falar this car is my car, né? Como eu já falado, é algo redundante. É o que as línguas naturais não gostam que exista. As línguas naturais tendem à economia. E é isso que os pronomes possessivos auxiliam também, ok? Então, no exemplo, are you wearing my shirt? Nós vamos responder, no, I'm wearing mine. Eu estou usando a minha. Né? Se alguém pergunta, estás usando a minha blusa? Que aí nós temos o adjetivo possessivo e o substantivo minha blusa. Nós vamos responder, não, eu estou usando a minha. Com o adjetivo possessivo, o pronome possessivo, me desculpa, minha, né? Mine. Então, é esse daí mais ou menos, tá? Aqui tem a tabela, caso vocês queiram dar uma olhada depois. Mas é algo bem simples mesmo, tá, gente? É algo que também está presente na língua portuguesa e nós utilizamos diariamente. Então, caso não haja nenhuma dúvida, tá? Eu me despeço de vocês por hoje. Fiquem agora com uma aula de redação maravilhosa, tá? Com esses professores que dão uma aula incrível, impecável. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, a nossa aula de língua inglesa fica por aqui. Sem ser na semana que vem. Na próxima, nós nos vemos. Então é isso, ok? See you next week. Good night.